Olá a todos e todas novamente. Vamos dar sequência aí para o nosso curso de atenção à crise em saúde mental. Hoje é o segundo vídeo do primeiro módulo, né? E eu vou falar um pouco a respeito da ideia de periculosidade, internação e atenção à crise em saúde mental. Bom, eu acho que vocês viram que durante o primeiro vídeo eu não falei sobre conceitos que normalmente a gente utiliza para começar um curso de saúde mental e principalmente de atenção à crise. O que a gente chama de crise, ele equivale a um conjunto de situações graves. Dentro da saúde coletiva, nós trataríamos de doenças crônicas, mas que elas são reagudizadas. Dentro da psiquiatria, seriam quadros que seriam tratados como surtos ou agudizações de quadros de transtornos mentais graves, mas que a terminologia crise, ela tem algumas coisas interessantes e tem algumas coisas que não são interessantes. Primeiro, o que é interessante é que crise, ela consegue deslocar um pouco a lógica de situações graves em saúde mental de um referencial totalmente psiquiátrico, que normalmente ele classifica situações graves a partir do diagnóstico e a partir da identificação de sintomas. E muitas vezes, situações de crise, situações graves em saúde mental, ela não implica em aparecer muitos sintomas ou uma pessoa ela ter algum tipo de doença crônica e que ele acaba sendo reagudizado. Então acontece, por exemplo, uma situação de crise é uma pessoa que ela não tem dependência a álcool, mas que ela faz um uso muito intenso num determinado momento, mas que isso está vinculado a toda uma situação de vida dessa pessoa. Também é uma situação de crise, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma ruptura dentro da vida social dela, ou ela perde um emprego, ou ela rompe um relacionamento, e a partir disso aí ela começa a ter vontade de morrer. Tá? Essas são situações que muitas vezes elas não se encaixam num diagnóstico e elas não são vistas muito frequentemente como um transtorno crônico, uma doença crônica, e muitas vezes são situações que elas não se resolvem com a administração de uma medicação ou uma intervenção médica, e que é necessário um conjunto de abordagens diferentes, mas que aconteçam de uma forma articulada e concomitante com um jeito da pessoa sair dessa situação. Esse é um lado bom, o lado de que nós conseguimos sair com essa terminologia, com essa ideia de crise, de uma ideia muito médica em relação a esse fenômeno. Por outro lado, existe uma apropriação do termo crise hoje em dia para qualquer situação em relação à saúde mental que ela aconteça de uma forma mais aguda. Mas existe também uma ideia, né, nessa percepção de crise, ou nessa concepção de crise que eu estou dizendo, de uma situação que ela vem sempre sob controle e ela entra numa situação de descontrole. Tá? Isso é muito comum, principalmente em situações que a pessoa ela tem muitos quadros de angústia, de ansiedade, e que, de uma certa forma, ela consegue lidar com isso no cotidiano, mas em alguma situação específica, a pessoa ela tem uma piora em relação a toda essa sintomatologia. Tá? Então, esse é um lado ruim do termo crise, porque ele remete, sim, a uma situação psiquiátrica, médica, ele tem uma tendência a ignorar a conjuntura, a situação em que a pessoa está vivendo, o que ela está vivendo, e as relações que aquele conjunto de sintomas tem com o cotidiano da pessoa. Então, esta forma de se apropriar da ideia de crise, ela é uma ideia que também remete a um fenômeno médico. Tá? Então, eu acho, ao invés de a gente conceituar a ideia de crise, acho importante a gente pensar que são situações mais agudas, situações que elas implicam numa experiência muito frequentemente de perda de controle e que no ponto de vista assistencial na área de saúde, eles requerem uma intervenção rápida. Tá? Então, é muito diferente também da gente falar do conceito de urgência e emergência em saúde mental.
boa parte desses conceitos, tanto emergência quanto urgência, eles estão relacionados a risco de morte. E muitas vezes, em saúde mental, não é essa questão que ela está como predominante. E não é também o risco de morte que ele define a necessidade de intervenções. Tem algumas pessoas que têm situações em que elas estão clinicamente muito mal, não estão em situação de risco, mas elas podem ter uma perda enorme em relação à vida delas, relações sociais dela, se não houver uma intervenção rápida. Bom, essa ideia de crise, né, ou essa ideia de urgência e emergência, ela sempre esteve relacionada com a ideia do perigo. Tá? Então, se alguém tiver um dia curiosidade e oportunidade de ver os motivos de solicitação de internação psiquiátrica de pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, vai verificar que boa parte dessas solicitações elas têm como justificativa risco para si ou para outros. Dentro de uma ideia que quadros agudos em saúde mental, eles implicam um aumento de mortalidade ou uma possibilidade de homicídio, o que remete a uma ideia, um estereótipo da ideia do louco perigoso. Tá? Então, uma pessoa está sem controle, com muitas aspas, por conta disso ela pode fazer alguma coisa contra si e contra outras pessoas. E boa parte das internações psiquiátricas, elas partem desse tipo de princípio. Elas partem do princípio também que o hospital psiquiátrico é o local onde essas pessoas deveriam estar, uma vez que lá é um local onde elas não podem fazer mal para si, nem fazer mal para outras pessoas. Dentro de uma ideia de que o hospital psiquiátrico tanto é um lugar seguro, quanto é um local que torna a sociedade, de uma forma geral, mais segura, uma vez que ela contém pessoas e situações que elas colocam o restante da sociedade em risco. Essas duas premissas são totalmente equivocadas. O hospital não é um local seguro. O hospital psiquiátrico é um local que ele tem uma mortalidade muito específica, ela tem uma possibilidade de agravos muito grande, existe um adensamento, ou seja, um número de médicos por paciente, um número de técnicos de enfermagem e enfermeiros por paciente, que ela é muitas vezes insuficiente, né, e é um modelo institucional que implica historicamente em baixa assistência e grande risco. E a outra ideia que está relacionada ao princípio de crise, e é a questão de periculosidade, que eu gostaria de falar um pouco sobre ela a partir de uma experiência pessoal. No final no início do século, no início dos anos 2000, eu fazia residência em psiquiatria e nós desenvolvemos na enfermaria de psiquiatria da Unicamp um estudo a respeito de contenção física. Contenção física é um nome bonito que nós damos à prática de amarrar pessoas. Nessa ocasião, nós tínhamos um enorme banco de dados com todas as internações que haviam sido feitas, né, dentro dessa enfermaria. E esse banco de dados, ele não constava só o nome das pessoas, mas dados sociodemográficos. Nós aplicávamos sistematicamente alguns instrumentos que faziam uma avaliação de gravidade, de diagnóstico das pessoas que eram internadas. Então, a ideia do estudo é nós fazermos uma comparação de dois grupos, de pessoas que haviam sido internadas e amarradas durante a internação e pessoas que haviam sido internadas no período de 10 anos que não haviam sido submetidas a esse procedimento, ou seja, não haviam sido amarradas. Bom, ao contrário do que nós imaginávamos, não existia uma diferença em relação à gravidade clínica de pessoas que eram amarradas ou não. Não existia uma diferença em relação a diagnóstico ou prevalência de diagnóstico dos chamados transtornos mentais graves em pessoas que são amarradas ou que não são amarradas. Mas existia uma diferença significativa na cor de pele de pessoas que eram amarradas ou pessoas que não eram amarradas. Então, pessoas que se identificavam e que eram identificadas dentro desse protocolo como cor de pele negra,
elas eram mais amarradas do que aqueles que eram identificados como mulatos, que eram mais amarrados que aqueles que eram identificados como brancos. Ou seja, a definição de quem é amarrado ou não passava muito mais por uma questão racial do que propriamente por uma questão médica, por uma questão psiquiátrica. E assim, com o objetivo, com a finalidade da gente entender esse tipo de fenômeno e entender por que isso acontecia, nós fizemos, na ocasião, eu fiz uma repetição dessa avaliação hoje, ainda que exista muito pouco, uma produção de conhecimento muito pequena em relação a essa questão de contenção física, mas esse levantamento que nós fizemos na ocasião, ele mostrou que, de uma forma geral, os psiquiatras eles tendem a ter vieses de diagnóstico e de procedimentos, de práticas de cuidado, em função de estereótipos. Então, por exemplo, psiquiatras americanos, eles tendem a dar mais diagnósticos de transtornos mentais graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar, para pacientes considerados negros ou hispânicos do que para pacientes considerados brancos. Da mesma forma, a avaliação de periculosidade por parte do psiquiatra passa por questões raciais muito mais do que por questões clínicas. Isso quer dizer o seguinte, que o psiquiatra e o profissional de saúde, ele está sujeito a questões raciais e questões de preconceito, de estereótipos, e isso interfere na avaliação que eles fazem, tanto quanto pessoas que não são profissionais de saúde. Ou seja, existe uma permeabilidade dentro das práticas de saúde a situações baseadas em estereótipos. Isso interfere dentro não só das práticas, mas com o diagnóstico e dos procedimentos de uma forma geral. Então, ao contrário do que nós vemos na literatura, de que uma pessoa que tem esquizofrenia ou algum transtorno mental grave, ele não é uma pessoa que comete mais delitos, e quando comete delitos, ele comete muito mais posteriormente do que o grupo de pessoas que não tem diagnósticos de transtornos mentais graves. Então, ao contrário do que nós pensamos e o que se fala de uma forma estereotipada, da ideia do louco perigoso, do louco ameaçador, né, pessoas com diagnósticos de doenças mentais graves, elas são menos perigosas do que pessoas que não têm esses diagnósticos. E ao contrário do que nós pensamos, né, as práticas médicas elas são muito mais baseadas em estereótipos e de questões como preconceito, racismo, homofobia, do que propriamente com dados técnicos, informações técnicas e procedimentos técnicos. Nesse sentido, tanto o hospital psiquiátrico quanto os próprios psiquiatras, eles acabam sendo mais perigosos do que os doentes mentais ou pessoas que têm transtornos mentais graves. Tá? Isso é muito importante quando a gente for pensar em atenção à crise, para a gente desmistificar essa ideia de que internação é alguma coisa relacionada à periculosidade e que toda vez que nós estamos falando, olha, essa pessoa ela tem que ser colocada num local específico, a gente está preservando essa pessoa, preservando a sociedade. O que na verdade a gente está fazendo é colocando essa pessoa numa situação de mais vulnerabilidade. Tá? Então é isso, esse é o vídeo 2 do primeiro módulo, e seguem abaixo, junto, como eu disse no vídeo anterior, as indicações e as referências bibliográficas desses textos aos quais eu estou me referindo. Tá bom? Muito obrigado.